dia a todos. Antes de mais, é um gosto estar aqui, de facto. Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui partilhar a nossa experiência. Antes de passar para a apresentação propriamente dita, dizer-vos que no CAD, mais do que uma instituição de implementação do regime da arbitragem, nós tentámos, desde o início, também ser um centro de investigação, de apoio à investigação, de estímulo à investigação no âmbito do Instituto da Arbitragem, seja em direito administrativo ou em direito tributário. Por isso nós temos parcerias com faculdades em Portugal praticamente todas e temos vários projetos de investigação e gostaríamos de deixar a porta aberta. Se tiverem interesse em partilhar connosco esse caminho na investigação, nós teremos todo o gosto em partilhar a nossa experiência, nomeadamente ao nível da argumentação jurídica, da área da arbitragem em matéria administrativa e em matéria tributária, e temos também uma biblioteca que estamos a construir, onde gostaríamos de ter representado também os estudos na área da arbitragem aqui no Brasil. Muito bem, o que eu vos propunha era falarmos um bocadinho do contexto em que a arbitragem em matéria tributária se implementou em Portugal, também para percebermos a sua evolução e depois explicar-vos aquelas que, a nosso ver, são as principais vantagens da arbitragem tributária. Depois, no debate, se tiverem interesse, nós tentamos aqui escolher dois temas que achámos que poderiam ser mais interessantes para o auditório. Eu tenho uma apresentação, eu dou formação e o Dr. Nuno de arbitragem tributária em Portugal e em Cabo Verde, e temos uma apresentação preparada de cerca de 36 horas. Tive que selecionar, achei que 36 horas ia ser um bocadinho demais, ainda que tivesse todo o gosto. Então selecionámos algumas das matérias que achámos que poderiam ser mais interessantes para o auditório. Todavia estou disponível para depois falar da nossa experiência prática. Eu neste momento estou a coordenar o Departamento Jurídico e o Secretariado na arbitragem tributária. Tenho já 6 anos de experiência na arbitragem tributária, estou praticamente desde o início, e na parte da gestão processual, de facto, nós fazemos... Eu diria que somos quase um bocadinho paternalistas na área da gestão processual, porque de facto fazemos um acompanhamento muito individualizado de todos os processos. Posso-vos dizer que eu neste momento coordeno sozinha 500 processos e eu sei-vos dizer um a um em que fase a questão, quais são os prazos, porque de facto fazemos um acompanhamento personalizado. Temos pessoas no nosso departamento jurídico, secretariado, que todos os dias contam todos os prazos. E isso é uma vantagem ou desvantagem. Aborrecemos muito os nossos árbitros, mas na regra geral... Está a dizer que sim. É um facto, nós aborrecemos muito, mas achamos que é um trabalho quase de equipe também, ajudamos os árbitros a fazer essa parte da gestão processual. Aqui em 2011 é o ano da aprovação do nosso regime de arbitragem tributária e esta aprovação deu-se num contexto muito particular para Portugal. Eu diria que em 2011 Portugal atingiu de facto um endividamento recorde de 93,3% do PIB e nós éramos incapazes, enquanto Estado, de aceder ao financiamento externo. E tivemos necessidade de ser resgatados pela Comissão Europeia, pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Central Europeu, que celebrou com o Estado português o chamado Memorando da Troika. Neste caso, de facto, era evidente para toda a gente que havia necessidade de diminuir a despesa e aumentar a receita, a arrecadação ao nível dos impostos. E uma das formas que foi discutido no âmbito deste memorando, e às vezes nós precisamos um bocadinho do empurrão externo até para percebermos de facto os nossos problemas, era resolver as pendências que estavam em tribunal, que correspondiam em termos de valor só em matéria tributária e só em termos de impostos. Não estamos a falar de contencioso de taxas nem de contribuições, só em matéria de impostos. É cerca de 3,1% do PIB nacional. E entendia-se que neste caso, de facto, era uma das possibilidades para arrecadar impostos seria resolver os processos que estavam pendentes. E a verdade é que em 2011 nós tínhamos valores de pendências recorde. E eu aqui sublinho, à nossa escala.
Vocês, quando ouvem os nossos valores, devem dizer, isto é uma gotinha no oceano. Mas repare, nós somos um país com 10 milhões de habitantes. Tanto como São Paulo, não é? Ou menos. Mas à nossa escala, nós tínhamos, de facto, uma situação calamitosa. E a verdade é que, por um lado, era devido ao aumento da procura da demanda dos serviços tributários. A verdade é que uma das vantagens era que em Portugal se evoluiu muito ao nível da formação, da educação, do conhecimento e da consciencialização dos direitos. A verdade é que, em termos de escolaridade, Portugal fez um caminho muito positivo. E isso fez com que as pessoas, efetivamente, tivessem mais consciência, maior conhecimento, maior reconhecimento dos seus direitos. E, ao mesmo tempo que, de facto, os cidadãos conheciam os seus direitos e procuravam a justiça para os fazer efetivar, nós tivemos um melhoramento extraordinário do funcionamento da administração tributária em Portugal. Eu posso-vos dizer que, aqui há 30 anos, os meus colegas diziam que ganhavam todos os processos em matéria tributária. E muitos deles por falta de fundamentação do ato de liquidação. Ou seja, a administração, muitas vezes os funcionários da administração que faziam as fiscalizações nem sequer tinham formação jurídica. E isso levava a que os contribuintes, quando acediam a advogados especializados, ganhavam praticamente todos os processos. Agora não é assim. A administração tributária em Portugal está apetrechada com funcionários qualificados, muitos deles são nossos alunos na Católica, nos programas de mestrado, de pós-graduação, formados. Além disso, a nossa administração foi apetrechada com um sistema informático que é dos melhores a nível mundial. Nós dizemos que em Portugal vivemos uma espécie de Big Brother fiscal. A administração tributária sabe onde é que eu jantei, onde é que eu vou ao cabeleireiro, onde é que eu tomo o pequeno almoço. Porque é obrigatória a emissão de fatura e a emissão de fatura vai com o meu número de contribuinte e eu consigo consultar no site das finanças onde é que eu realizei essas despesas, para efeitos de dedução. Além disso, há um sistema de emissão de liquidações automático. Assim que é incumprido aquele prazo, nós dizemos que o sistema cospe a liquidação automaticamente. E as execuções são ferozes. Eu diria que a administração tributária, neste momento, é uma administração que funciona muitíssimo bem e em termos muito rápidos. Por isso é que também, por um lado, as pessoas têm mais consciência dos seus direitos, mas, por outro lado, a administração começou a funcionar muito melhor em termos práticos, muito mais agressiva. E eu aqui digo agressiva no bom sentido, porque havia uma certa impunidade e, neste momento, há essa fiscalização. Por outro lado, a carga tributária em Portugal subiu nos últimos anos exponencialmente. De acordo com os dados do Eurostat, entre 2010 e 2011, Portugal registrou o maior aumento da carga fiscal na União Europeia, medida pelo peso das receitas fiscais no PIB. Aumentou de cerca de 31,5% em 2010 para 32,2% em 2011. O maior aumento na União Europeia. Repara, de facto, nós estamos a concorrer com Estados membros da União Europeia que são muito competitivos em matéria fiscal, em que conseguem ter decisões judiciais em prazos de 2, 3 anos. Aliás, na Suécia, um colega comentava que se uma decisão demorar mais de 6 meses, eles já acham que há um funcionamento muito ineficiente da justiça tributária. Por isso, nós estamos a concorrer diretamente com ordenamentos jurídicos deste nível. Uma das questões que mais me colocavam os meus clientes quando eu exercia a advocacia era: quanto tempo é que vai demorar? Acha que demora mais de 6 meses uma decisão jurisdicional? E eu não lhes conseguia dizer quantos anos. Meses, então, era impossível. Só chegar à mesa do juiz eram 6 meses, quanto mais decidir. E essa era uma questão que, em termos de competitividade de um país que está integrado numa União Europeia, em que os nossos concorrentes diretos são países que conseguem ter decisões jurisdicionais em 6 meses, é de facto bastante penalizador para a nossa economia.
E para além deste aumento de carga fiscal, melhor funcionamento da administração tributária, surgiu recentemente em Portugal um problema que nós chamamos de contencioso de massas. São pequenos processos, às vezes de valor muito reduzido, 10, 15, 20 euros. Nós já tivemos no caso processos de 50 euros, e que é um número muito elevado de processos. Às vezes estão a entrar nos tribunais tributários 1000 processos por dia destas matérias, e uma das matérias que o Dr. Nuno até referiu é a questão que nós chamamos de taxas de portagens ou de pedágios na terminologia aqui. A questão é, cada vez que um carro passava num pedágio e não pagava essa taxa dentro do prazo, que são 5 dias, para ir pagar, há um prazo depois de pagamento voluntário de 30 dias, mas muitas vezes nós nem nos lembrávamos. Eu posso-vos dizer que a mim aconteceu 2 vezes. Porque eu vinha da terra dos meus pais para Lisboa e aquilo tem um pedágio eletrónico. O carro passa, fica registado. E nós depois temos que ir, passado 5 dias, aos Correios, ao XTT, pagar. Ora, muitas vezes, de facto, não é um sistema prático. Esqueci-me 2 vezes e tive imediatamente uma coima que vai para as finanças e é liquidado. Imagina isto multiplicado numa autoestrada onde passam milhares de carros todos os dias. Há centenas de milhares de processos. De valores, no meu caso, era 2,25 €. Que é irrisório. Mas isto vai para a execução e depois acumula com as taxas tem que se pagar para aceder ao contencioso e com os juros. E às vezes uma multa que era uma taxa que eram 2,25 €, eu paguei 10 €. Mas porque depois, de facto, lembrei-me que deveria ter ido pagar e não foi. E estes processos, que são processos de valor quase insignificante, acabam por também aumentar o contencioso e têm que ser resolvidos. E quando chegam a tribunal, têm que ter a mesma dignidade que os outros processos, ainda que, de facto, em termos de valor, são irrisórios. E para além destas taxas de publicidade, temos também as taxas que pagamos, por exemplo, para matrícula na universidade. Se não for pago, também vai ser executado pelas finanças e acaba por ir para os tribunais tributários. E se nós aumentarmos significativamente a procura, a verdade é que a oferta ao nível dos juízes tem-se mantido mais ou menos estável. Entram ou já foram abertos 3 concursos para juízes em matéria tributária, mas a verdade é que o número de juízes que sai por reforma ou por comissão de serviços para outro serviço acaba por ser mais ou menos o mesmo. E um problema que nós temos recente é o alargamento do âmbito de competência dos tribunais tributários por força do alargamento das competências dos serviços de finanças para o processo de execução. Como as finanças funcionam bem e como os serviços de execução das finanças funcionam bem, então as finanças passaram a cobrar uma série de tributos, digamos, menores em termos de valor, que antes não cobravam. São as tais taxas dos pedágios, as propinas nas universidades e outros pequenos tributos que antes não eram cobrados desta forma e que passaram a ser cobrados através dos serviços de finanças. Outro grande fator do aumento da litigiosidade é a instabilidade legislativa. Eu diria que não há ano em que o Orçamento de Estado e os vários orçamentos retificativos não alterem quase todos os códigos tributários em Portugal. Todos os anos. Eu até brinco com os meus colegas lá na Católica, na Universidade, a dizer que eu devia ter ido estudar Direito da Família, porque preparava as aulas um ano e tinha as aulas preparadas durante vários anos. Não. Em Direito Tributário nós temos que rever todas as aulas, todos os anos. Então, no imposto sobre o rendimento, a renda das pessoas singulares, todos os anos as taxas são todas alteradas. E isso faz com que, de facto, prejudique ao nível do aumento da litigiosidade. Neste caso, as pendências entre 2004 e 2011 tinham aumentado 35%. E também tínhamos outro problema, que era a tramitação em papel. Enquanto que nos tribunais civis já tudo era tramitado eletronicamente, nos tribunais tributários
não os arbitrais, tudo é tramitado em papel, o que dificulta, de facto, a tramitação. E isso levou a que tivéssemos decisões em 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos. Eu tenho um colega que, em matéria de direito aduaneiro, me comentou que tem um processo ainda pendente desde 1983. Ou seja, nem quero imaginar quando vier a decisão, já ninguém se lembra qual é a questão. Reparem, ainda nem sequer estávamos na União Aduaneira, ainda se aplicavam os códigos aduaneiros ultramarinos, que de facto deve ser difícil para um juiz que nunca ouviu falar nesses códigos ultramarinos. Aliás, direito aduaneiro nem sequer está nos programas de direito tributário das faculdades, vai aplicar um código ultramarino. Tem que ir à biblioteca das alfândegas para encontrar um código ultramarino. E claro que esta situação provocava um prejuízo grave, quer para os contribuintes, mas também para a arrecadação. Ora bem, a justiça em Portugal debatia-se então com esta situação, uma elevada carga tributária, um aumento crescente e gradual da justiça tributária e o congestionamento dos tribunais, com decisões em média. Eu normalmente dizia aos meus clientes entre 5 a 10 anos. 5 a 10 anos é muito tempo, sobretudo se for um cliente alemão. Imaginem dizer um cliente alemão, 5, 10 anos. Não é? E isto, de facto, tinha os tais encargos para a justiça. Este era o cenário. Os processos a amontoarem-se em tribunal. E eu estou a falar de Portugal. Mas será que é diferente aqui no Brasil? A situação é muito parecida. Claro, está à vossa escala. Nós, quando ouvimos os colegas brasileiros lá em Portugal a falar do regime tributário brasileiro e dos problemas, a vossa escala é imensa. Vocês são quase um continente. Nós tirámos a Rússia do tamanho da União Europeia. E, de facto, o problema, ainda que se possa dizer que o contexto é igual, a escala é diferente. Só que, em jeito de brincadeira, de facto, o vosso sistema tributário é muito, mas muito mais complexo que o nosso. Eu costumo dizer aos meus alunos, quando eles dizem direito fiscal é muito difícil, vão estudar o brasileiro. Até o Google acha que o sistema tributário brasileiro é difícil. Eu escrevi Sistema Tributário Brasil e a imagem que me apareceu foi esta. De facto, é muito bom. Eu uso sempre o vosso exemplo para explicar aos meus alunos. Direito tributário português é difícil, mas o direito tributário brasileiro é muito mais difícil, porque tem diferentes níveis que nós não temos. Por isso, a nossa situação, ainda que as escalas diferentes, é esta. É do amontoar de processos físicos. E isto é verdadeiramente, podia ser em Portugal ou no Brasil. Mas a questão está identificado o problema. A parte do diagnóstico toda a gente já conhece, toda a gente já fez. Em Portugal debate-se imenso, conjustamentos de tribunais, mas o que eu quero saber e o que é importante debater é quais são as soluções. Em 2011 foram propostas em Portugal várias soluções. Nós temos uma tendência de remendar, não sei se esta expressão vocês utilizam, há aqui um problema, vamos arranjar aqui uma solução temporária, tentar resolver, mitigar. E então uma das soluções temporárias foi criar equipas extraordinárias de juízes. E a outra solução era a arbitragem em matéria tributária. Em Portugal já se falava de arbitragem antes de 2011, como o Dr. Nuno já explicou, não é uma medida da Troika, mas a Troika veio reforçar a necessidade dessa medida. Mas ainda assim, mesmo dentro da arbitragem, também se foi para uma solução, primeiro uma solução transitória de migração de processos e depois para o regime da arbitragem, que é só parcialmente alternativo à impugnação judicial. Ora, esta medida das equipas extraordinárias, como era uma medida, mais uma vez, temporária, mitigada, um remendo, não foi uma solução que tivesse resultados muito satisfatórios. O que era esta medida? Era criar duas equipas especiais de juízes que iam resolver processos só de valor superior a 1 milhão. O que é que se fez? Pegou-se 2 ou 3 juízes dos tribunais tributários e criou-se esta equipa. Só que se esqueceram do pormenor. Era que estes juízes que saíram do tribunal para outro tribunal deixaram vago, a vaga neste tribunal ficou. Ou seja, os processos que eles iam resolver ficaram ali pendentes.
não se criaram, não se aumentou o número de juízes para colmatar esta falha que havia. E a verdade é que o objetivo era aumentar a receita. Mas o legislador esqueceu-se de um pequeno pormenor. Primeiro, nem todos os processos superiores, de valor superior a 1 milhão, foram ganhos pelo Estado. Muitos foram ganhos pelos contribuintes, porque lhes assistia razão. Depois, isto era só a decisão em primeira instância. Ainda havia recurso, ou poderia haver recurso, e houve recurso em muitos casos. O que fez com que, por um lado, o Estado não conseguiu arrecadar tudo aquilo que entendia que era necessário e, por outro lado, nos processos que perdeu ainda teve que pagar os juros. E como os juízes passaram de um tribunal para o outro, de facto, resolveram-se muitos processos de valor superior a 1 milhão, mas ficaram por resolver os que entraram entretanto. Por isto, esta medida que esteve em vigor durante 2 ou 3 anos, era inicialmente para figurar durante só 1 ano, não teve o resultado esperado, nem ao nível da arrecadação da receita, nem ao nível da diminuição das pendências. A segunda medida, então, era a arbitragem tributária. E aqui a nossa Constituição prevê expressamente, salvo erro, a vossa Constituição não prevê expressamente, ainda que já tenha havido decisões no sentido que os tribunais arbitrais são verdadeiros tribunais. E o nosso Código de Processo dos Tribunais Administrativos também prevê expressamente a possibilidade dos entes públicos serem partes na arbitragem. Havia só um problema, que era a nossa Lei Geral Tributária. Só dizer-vos que a nossa Lei Geral Tributária não é lei, não é geral e nem sequer é tributária. Só um pequeno pormenor. Inicialmente foi concebida como uma lei geral tributária, ou seja, uma lei de valor reforçado, uma espécie de lei complementar. Só que depois não foi aprovada como lei geral. Foi aprovada por decreto-lei e por isso é que não é lei, é um decreto-lei. Não é geral, porque só trata da matéria dos impostos, define o que é taxa e contribuição, mas depois as regras aplicáveis é só aos impostos e não tem absolutamente nada sobre direitos aduaneiros, também são tributos, e por isso também não é tributária, porque só trata de um dos tributos e não dos demais. É uma especialidade muito portuguesa, que temos uma lei geral tributária, que não é lei, que não é geral e que não é tributária. Ainda é, digamos, o nomen iuris non vinculata, neste caso. Todavia, prevê expressamente a indisponibilidade do crédito tributário. E a questão que se colocava aqui era, então, a da compatibilidade deste normativo com a existência de um regime de arbitragem tributária. Eu entusiasmo um bocadinho, confesso. Está muito agradável. Então, vamos só acabar a parte, pode ser, do disponibilidade. Então, neste caso, a atividade fiscal em Portugal é vinculada, é regida pelo princípio da legalidade. O fisco não pode optar por exigir ou não exigir o crédito, assim que entende que deve ser exigido, neste caso, não tem essa discricionariedade. E o valor do crédito tributário, formalizado e quantificado, apenas pode ser alterado nos casos previstos na lei. Ou seja, se apenas pode ser alterado nos casos previstos na lei, isso quer dizer que é disponível sempre que a lei o preveja. E é por isso que em Portugal há a possibilidade de revisão oficiosa, de recurso oficioso e de contestação judicial do próprio crédito. A questão estava, então, a seguir, a de saber se esta contestação judicial só poderia ser feita nos tribunais estaduais, nos tribunais tributários, e não nos tribunais arbitrais. Ou seja, se havia ou não uma reserva de jurisdição, neste caso. Primeira questão, são as questões centrais, saber se o caráter indisponível do objeto litigioso implica em si mesmo a proibição de se recorrer à arbitragem, e depois se há ou não uma reserva de jurisdição em matéria tributária. Posso-vos dizer que a doutrina fez todo este caminho e a resposta atualmente consensual é negativa. Ou seja, aqui citando o conselheiro Jorge Lopes de Sousa, que é, pelo menos na minha opinião, uma das, se não a grande referência do contencioso tributário em Portugal, foi juiz do conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo durante 30 anos, tem um CPPT anotado, que é o nosso Código de Procedimento e Processo Tributário, com 5 ou 6 volumes.
são 5 ou 6 volumes, é de facto uma das grandes referências e é um privilégio, é árbitro do CAD, temos esse privilégio de ter a trabalhar connosco. E a resposta do Sr. Conselheiro é que mesmo que se considere que o crédito tributário se forma com o facto tributário e existe independentemente da sua definição através do próprio ato de liquidação, terá natureza meramente declarativa. É seguro que isso não é obstáculo a que sejam emitidos juízos de valor sobre a existência e legalidade do crédito. E diz mesmo que, ainda que se considere que há indisponibilidade, só se pode aplicar aquilo que ele chama de créditos consolidados. Ou seja, enquanto o crédito não é consolidado, ainda há a possibilidade de o debater, de o contestar, seja pela via graciosa, administrativa, seja pela via contenciosa, não existe efetivamente um crédito. Por isso é indiferente se ele é disponível ou indisponível. Enquanto ele não está consolidado, o crédito pode ser debatido. E é exatamente o que ele diz neste ponto. Aqui, se me permitem, surgir a análise do nosso guia da arbitragem administrativa. E esta conclusão do Sr. Conselheiro, que já vem do início dos anos 2000, também em 2004, nas conclusões das 22ª Jornadas Latino-Americanas de Direito Tributário, se chegou precisamente a essa conclusão de que se deveria apostar nos meios alternativos de resolução de litígios em matéria tributária e, designadamente, na arbitragem em matéria tributária, e que essa opção não punha em causa a disponibilidade do direito. Aqui também, citando ali o nosso amigo e o professor Mariano Godoy, num dos artigos que tivemos o privilégio de receber na nossa revista Arbitragem Tributária, uma revista que está aberta ao contributo de todos que queiram partilhar as reflexões connosco. É sempre um gosto receber os contributos. Neste caso, os dois autores consideraram também que o caráter indisponível do objeto litigioso não implica em si mesmo a possibilidade de se recorrer à arbitragem. Bom, citava aqui também a doutora Priscila, da sua tese, que nós tivemos muito gosto em ler, de facto já fazia esta análise no sentido que, de facto, nem sequer está em causa uma questão de disponibilidade, a arbitragem não influencia, é uma opção, é uma terceira via para discussão e que não coloca em causa a própria natureza e a disponibilidade ou não do crédito tributário. A verdade é que, neste caso, o árbitro realiza um exercício de atividade interpretativa, emite uma decisão que é jurisdicional e também me parece que, neste momento, é relativamente pacífica o caráter jurisdicional da decisão arbitral, motivo pelo qual o critério da disponibilidade do direito não decorre da natureza jurídica dessa atividade. E que a disponibilidade do objeto da lide acaba por não ser efetivamente pressuposto necessário da arbitragem, aqui utilizando-se um critério que já vinha da lei alemã, mas que também é atualmente o da lei portuguesa, da patrimonialidade, ao invés do critério da disponibilidade. E que a indisponibilidade dos bens e do interesse público não tem qualquer relação com a obrigatoriedade ou exclusividade do litígio ser resolvido com o recurso à via tradicional. Deixem-me só aqui citar uma das grandes referências, se não é a grande referência do direito constitucional. Aliás, quando nós começamos o curso de Direito em Portugal, a primeira obra que temos que comprar é aquele manual do professor Canutilho, que é assustador para um aluno de primeiro ano. Nós pensamos, isto deve ser o livro para o curso todo. E depois começamos a ler e é tão prazeroso que acabamos por ler o livro, tem 6.000 e tal páginas, no primeiro semestre. E o professor Canutilho é muito claro ao dizer que não há, pelo menos no direito português, uma reserva de jurisdição a favor dos tribunais tributários. Em matéria tributária, os litígios podem ser resolvidos pela via dos tribunais ou por outra via que seja igualmente garantista dos direitos dos contribuintes. Mas vai mais longe, diz que é obrigação do Estado garantir uma decisão em tempo útil. E neste caso ele diz que mesmo que se o Estado não for capaz de o fazer, há uma omissão, uma inconstitucionalidade por omissão. E aí entronca, de facto, a arbitragem. Neste momento, eu diria que, em Portugal,
foi superado o dogma da indisponibilidade do crédito tributário, porque, ainda que o crédito fosse indisponível, só há crédito, no entender a nossa doutrina, quando ele está consolidado, ou seja, quando já não é contestável, seja pela via administrativa, seja pela via contenciosa, não há dúvida que os tribunais arbitrais aplicam direito constituído. É expressamente proibido na lei o recurso à equidade em matéria de arbitragem tributária e que a arbitragem é uma terceira via alternativa ou complementar do recurso à impugnação junto dos tribunais estaduais. E, além disso, também é absolutamente claro e consensual na nossa doutrina que a decisão arbitral não modifica os elementos da obrigação tributária nem configura um ato de vontade, neste caso. Pronto, eu tinha aqui depois uma análise do regime, mas se calhar ficará para amanhã, já que nos vão acompanhar, e estou disponível para as questões que entenderem por úteis ou convenientes. Muito obrigada.